Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando nosso primeiro videocast TV Com e hoje um assunto muito bacana, né, que vem despertando muita curiosidade e também interesses para você que gosta de empreender e conhecer também, ter auxílio de grandes profissionais nesse segmento. Estamos aqui com o Kelvin Brancalhão da Fomenta Vale e o Douglas Mendes também para estar conosco interagindo nesse bate-papo. Kelvin, obrigado pela visita aqui. Obrigado eu, Fernando. Obrigado, Douglas, pelo convite. Queria dizer que é uma honra estar participando do primeiro videocast, esse formato tão bacana. Vamos bater um papo aí sobre a Fomenta Vale, vamos falar um pouco sobre essa instituição, essa associação. E é isso aí. Bacana. Douglas? Legal, como o Kelvin disse aí, para mim também é uma honra estar participando do primeiro videocast TV Com e recebendo essa galera bacana aí, o pessoal da Fomenta Vale aí. E vamos descobrir mais o que é esse projeto aí nessa... Não, legal, um abraço aqui também a Adriele que está aqui com a gente, dando todo o apoio, assessoria, é uma querida que a gente conhece há muito tempo. Na próxima é ela que vai estar aqui, né, Adri? Obrigado pelo carinho da visita também. Bom, Kelvin, fala pra gente então como é que funciona o Fomenta Vale, para quem ainda não conhece, qual é o conceito de vocês, a proposta, né? Não, claro, a Fomenta Vale é uma instituição civil sem fins lucrativos, né, que visa fomentar o desenvolvimento econômico do Vale, né? Então, a gente está hoje posicionado em Assis, mas a gente fala que a Fomenta Vale ela pertence ao Vale do Paranapanema. Então, a gente age em todas as cidades e tenta trazer benefício para todo o Vale, né? E nessa esperança de trazer um pouco mais sobre empreendedorismo, inovação, ajudar as empresas que estão começando, o que a gente chama de startup, né? Esse termo tão comum hoje em dia. Então, a gente tenta trazer mentorias, a gente tem um programa de incubação, para incubação, onde a gente traz um pouco de mentoria para essas startups que estão começando, a fim de fazê-las crescerem e se desenvolverem economicamente aqui no Vale, né? Esse é o principal negócio da Fomenta Vale, é o core business, né? Como a gente também chama, né? Eu vi num breve relato aqui, né, no release que a Adri me mandou, isso aí nasceu de uma ideia de empresários bem-sucedidos aqui na nossa cidade, Isso. Pessoal da Conte, o Grupo Levero, Nova América, Almeida e Nogueira. Então, realmente são empresários muito bem constituídos. Sim. Que também se dispuseram aí a ajudar nesse projeto, né, o Kelvin? Sim, claro. O desenvolvimento econômico é um interesse comum entre todos eles, né? Então, quando a gente olha para a região de Assis, para a região do Vale, a gente vê um grande potencial econômico ainda considerado dormente nesse sentido, né? Mas com um grande potencial de crescer, expandir, começar novos negócios e o interesse sempre que a região se desenvolva. Quando uma região se desenvolve economicamente, não só os grandes empresários, mas os pequenos, quem está começando, quem está querendo começar um negócio, todo mundo se beneficia, né, dessa progressão econômica. Então, foi um interesse em comum que fez eles a levarem vamos começar um hub de inovação, que ajude as pessoas que estão começando. Então era um interesse em comum entre eles que acabou se tornando essa ideia que é a Fomenta Vale. Vocês que acompanham de perto, assim, né, dão uma mentoria para essas empresas, qual que é a maior dificuldade do empresário que está começando, do pequeno negócio? Olha, normalmente, assim. Primeiro se organizar, né? Hoje nosso programa de incubação ele tem 10 trilhas mais ou menos de mentorias, né? A primeira mentoria que a gente dá é a jurídica. Então, como que ele desenvolve um contrato, como que ele estabelece um contrato societário, né? Uma relação entre os sócios, como que eles vão trabalhar no negócio, essa organização. Aí tem a questão de marketing, organização de estoque, distribuição, logística. Então a gente tenta atuar um pouco em tudo, mas o que a gente mais sente de dificuldade dos empresários que vêm até a gente procurar o programa de incubação é realmente essa dificuldade de se organizar e de começar realmente, né? Hoje dentro do programa de incubação a gente tem desde e-commerce que já estão consolidados, estão buscando uma forma de expandir, tanto a quem está começando ainda, desenvolvendo o MVP, que é aquele primeiro release do negócio, né? Então ele ainda está nesse começo. Então a gente tem todo esse range de startups dentro da Fomenta Vale, mas a principal dificuldade assim é realmente se organizar e conseguir ter uma linha direta, né, de crescimento. E quem está lá com vocês que ajudam, auxiliam nessas questões, né? Porque você elencou aqui algumas delas, né? Uhum. São fases, né? Quem são esses profissionais? São parceiros como o Sebrae, alguma coisa nesse sentido? Ou então, são profissionais de vocês mesmo? Os nossos mentores, como a gente chama essa galera que ajuda a gente,
os nossos mentores, eles vêm de muitos locais, né? Primariamente, eles são grandes profissionais das áreas de expertise de cada um, então, grandes profissionais de marketing, das empresas que são nossos apoiadores, né? Então, tem muitos profissionais da Conte, Leveros, Nova América, o pessoal do Escritório de Advocacia Almeida Nogueira também faz parte do processo de mentoria. Então, todos eles indicam profissionais que são bem-sucedidos, que têm uma grande expertise nas áreas e atribuem um pouquinho desse tempo para conversar com as startups e mentorar eles nos horários que a gente seleciona, né? Então, prioritariamente vem dessas pessoas, mas também a gente recebe procura de mentores de fora. Então, profissionais que foram de outras empresas consagrados e querem retribuir um pouco para o Vale. Tem esse espírito de compartilhar conhecimento, eles vêm e se inscrevem para ser mentores, passam por um processo e a partir daí ajudam as empresas também, né? Como que funciona o primeiro contato de uma empresa com vocês? Vamos supor, o cara procura, vocês fazem uma análise e acham um suposto erro para a pessoa, uma falha da empresa, ou ela já vem te falando, eu tenho uma falha que eu não estou conseguindo evoluir, eu tenho isso. Vocês fazem todo esse sistema? Sim, a gente tem um processo bem estabelecido já hoje em dia, nós temos um processo seletivo, então vamos supor, eu sou uma startup que eu quero entrar na Fomenta Vale para ser um incubado, né? Eu quero buscar ajuda, eu preciso de mentorias, né? Então eu passo pelo processo seletivo, me inscrevo no site, depois a gente tem um critério de avaliação, a gente tem uma planilha de avaliação, onde nós juntamente, o grupo de gestão mais o conselho, avaliamos a empresa conforme o empresário descreve para a gente, né? Ele faz um vídeo de apresentação, descreve como a empresa funciona, como ela trabalha, e aí a gente avalia ela conforme essa planilha que a gente tem. Baseado nisso, ele vai para uma segunda fase de seleção, onde ele vai apresentar a empresa pessoalmente, falar um pouco sobre ela, falar quais as dificuldades que ele enfrenta e tudo mais, explicar um pouco do modelo de negócio, que às vezes empresas tradicionais, que a gente interpreta como tradicionais, mas tem modelos de negócios muito diferentes, né? Então eles apresentam isso pra gente e depois a gente começa a validar os pontos, né? Como eu disse, são 10 trilhas principais de mentorias e a gente vai validando cada uma, vai fazendo entrevistas com mentores, fala assim, olha, por exemplo, a primeira mentoria é de direito, ele vai fazer uma entrevista com um advogado que é nosso assessor e fala, olha, você já tem contrato, tua marca está registrada, como é que funciona teu processo de contratação de novos funcionários? Então ele vai fazer essa entrevista para verificar, avaliar quais são os pontos que ele está tendo dificuldade ou quais são os pontos que ele precisa melhorar. E a partir daí a gente vai organizando as mentorias conforme a necessidade, né? Então nós temos 3 estágios principais, estágio 1, estágio 2, estágio 3, e aí, conforme ele vai se qualificando para subir de estágio, ele vai passando para essas trilhas que são dessa forma organizadas, né? Então ele vai passando de uma trilha para outra. Essa questão da marca registrada é muito importante, né? Até a gente andou vendo coisas desse tipo ultimamente. Realmente. Agora, qual a capacidade de vocês de atender? Porque eu vi, são 24 meses, isso, né? 24 processo, meses. Né? Qual a capacidade de vocês de atendimento, número de empresas por programa? Hoje nós estamos com 7, são 7, né, Adri? Sim. São 7 incubados e a gente ainda tem uma galera que está mais ociosa, assim, alguns mentores que ainda estão esperando o pessoal chegar nas trilhas mais avançadas para ter mentoria, né? Mas atualmente a gente não tem um limite. A gente avalia conforme a necessidade. Então, por exemplo, a próxima reunião nossa, a gente já tem novas 2 empresas para avaliar, para entrar no programa de incubação, e a gente acredita que ainda está um pouco longe ainda do nosso limite de atendimento, digamos assim, né? Então, quem tiver afim aí... Quem tiver afim pode se inscrever, permanentemente aberto. aberto. Tem algum segmento específico, assim, que vocês atendem, ou qualquer ramo de atividade, a pessoa pode se colocar à disposição? A gente sabe que todo ramo precisa, né, de ajuda, mas como a Fomenta Vale, ela tem um perfil, ela tem uma estrutura, a gente acredita que principalmente empresas que têm escalabilidade, né, então são modelos de negócio escaláveis e que são de base tecnológica, principalmente esses 2. São oportunidades que aparecem, né? Porque o pequeno empresário que está começando, ele enfrenta uma série de dificuldades de conhecimento, essa questão de documentação também são questões muito importantes e com o auxílio aí de um programa como o de vocês, acho que é fundamental. E o custo disso é zero para as empresas, ou Kel? É gratuito, para 100% gratuito, tanto para as empresas do programa de incubação quanto para as empresas do programa de pré-incubação. São 2 programas separados, onde um é mais introdutório, né? Então quem está só na ideia vai para o programa de pré-incubação, onde a gente vai preparar ele para ir para um programa de incubação depois. Ambos os 2 programas principais que a gente tem hoje são totalmente gratuitos. Então o cara da pré-incubação é o cara que ainda planeja ter uma empresa, ele projeta isso? Ele tem
vamos supor que eu tenho uma ideia para um aplicativo muito inovador, mas ainda está só na minha cabeça, não sei como fazer. Nossa, que legal. Eu não sei Vocês quem contratar. tiram o cara do zero ali Isso. mesmo. A gente tira o cara do zero. E esse é um programa que ele acontece, são 10 encontros, são 10 sábados, né? Onde a gente se encontra, a gente tem tarefas, então pesquisa de mercado, avaliação de possibilidades, se aquele negócio é realmente viável, né? Análise de viabilidade, construção de um pequeno MVP, organização do Business Plan Model Canvas, a gente chama, né? Que é um modelo de negócio, e depois, a hora que está tudo estruturado, a gente, se a gente avaliar que realmente é um negócio com base tecnológica, que é escalável, que tem a possibilidade de se tornar um grande negócio, a gente passa para o programa de incubação. Ah, entendi. Antigamente, não é do seu tempo, você é bem mais novo que eu, né? Mas aqui, bem mais. Vocês, né? Se eu juntar os dois, acho que é capaz de dar uma... Mas teve uma época, acho que 15, 20 anos atrás, em Assis tinha uma incubadora de empresas aqui. Uhum. Era aqui nesse barracão, onde hoje é a Escola de Samba da Vila Operária. Uhum. É ali, aquele pedaço ali. Então, além de ter essa... Na época era oferecido isso, né? Espaço físico, né? Além dessa questão técnica, né? De treinamento, etc. Também o espaço físico, para as empresas se desenvolverem ali com... De repente, não sei se era cobrado alguma coisa, acho que era uma tarifa muito pequena, só de manutenção do espaço mesmo. Para dar um suporte mesmo. E ajudava muito, né? Não sei por que não deu certo, acabou, não funciona mais. Mas a ideia de vocês também ter um barracão desse, de repente, para colocar esse pessoal que não tem, de repente, condições de um aluguel. Para quem está realmente começando do zero, ter um cantinho ali. A gente acredita que os negócios estão começando muito no digital hoje em dia, né? Então, as pessoas trabalham já home office, né? Devido aos acontecimentos desse ano aí, já está todo mundo em home office. Então, a gente acredita muito nesse crescimento online, digital, onde cada um consegue trabalhar da sua casa, meio que separado, mas que isso funcione, né? É claro que a Fomenta Vale, como um hub de inovação, a gente olha para o futuro de Assis, olha para a região e fala, olha, caberia um coworking aqui, por exemplo, né? Pela Fomenta Vale. Então, a gente tem sim a intenção de ou ter o próprio coworking ou fazer parceria, isso depende de como vai ser esse ano também. Mas a gente acredita que em algum momento as nossas startups vão precisar de um espaço físico e a gente vai poder auxiliar startup, eles. Né? O pessoal fala tanto em startup. O que é startup realmente para quem não conhece ainda, o Kelvin? Explica pra gente aí a palavra tão usual hoje, né? Hoje está sendo usado para muito mais do que a gente realmente considera startup, né? Eu acho que startup é uma empresa que está começando ainda, que é pequena, que tem um modelo inovador, né, que traz tecnologia, inovação. Lógico, tem startups em amplos segmentos, muito diferentes uma da outra, com tamanhos diferentes, mas a gente acredita que a startup ela seja aquela empresa pequena, que está começando, muito inovadora, que ainda falta um pouco de estrutura. A gente poderia dizer que tem uma equidistância do corporativo, sabe? Então você tem um corporativo do lado, que é uma empresa estabelecida, cheia de processos, e aí você tem a startup, que é aquela empresa inovadora, que está começando. É isso que a gente considera uma startup. Legal. Como você disse aí, tem crescido muito o lado virtual, as vendas online, etc, né? E tem muitas empresas que procuraram vocês para começar a pular para esse lado, para esse ramo da venda online, para ter essa mudança. Na verdade, nem a mudança, né? Iniciar do zero, né? Porque a gente sabe que é todo um outro trabalho. Teve muitos que procurou para esse sentido? Sim, nós temos hoje um incubado que nos procurou justamente para começar essa expansão tecnológica. De repente assim, o cara tem 30, 40 anos de mercado aqui em Assis, mas não conhece o mercado digital, né? Então, uma das nossas startups, a AgroSPI, ela já tem uma operação montada, ela já era bem sucedida na operação dela, mas ela estava partindo para uma inovação digital. Então, ela estava buscando uma tecnologia para mudar um pouco o negócio dela, então trazer um modelo de negócio mais disruptivo, mais tecnológico, com uma arquitetura diferente, com um novo e-commerce. Então, a partir disso eles procuraram a gente com essa base tecnológica e começaram a trilhar o caminho da Fomenta Vale, né? O caminho de mentorias, né? Então, assim, acontece muito mesmo. A galera que já está estabelecida, já está trabalhando, tem uma empresa, um negócio montado, tem sócio, tem marca, tem tudo, mas está querendo ir para o digital, está buscando uma expansão diferente e aí vem atrás da Fomenta Vale para auxiliar nesse caminho, que é justamente o nosso interesse de fazer, né? Legal. A pandemia atrapalhou muito essas empresas e você acha que talvez por isso que elas procuram talvez a venda online, essa questão do digital?
E o quanto ao trabalho de vocês também, a pandemia afetou? Dos nossos incubados, a gente acredita que quem já estava no digital foi menos afetado, né? Então, quem está passando para o digital agora, eu acredito que tenha tido uma queda no faturamento aí durante esse período, né? Nós da Fomenta Vale, a gente tentou reinventar o modelo, né? Então, por exemplo, o programa de pré-incubação que eu comentei, ele surgiu dessa necessidade. Então, a gente estava observando duas coisas. A primeira era que nosso programa de incubação estava recebendo muitas propostas da galera que ainda estava muito no começo, que não era o perfil que a gente estava buscando para incubação. Então, por exemplo, aquele que está só na ideia, sabe? Aquele cara que está só na ideia. A gente falou, pô, talvez a gente precise criar uma pegada para esse, criar um evento, não é bem um evento, mas criar um curso. E a gente ficou pensando o que a gente poderia fazer. E aí veio a pandemia, foi todo mundo para home office, aquele cuidado e tudo mais. Falou assim, bom, agora a gente tem que adaptar isso para um modelo digital, não tem como mais. E aí a gente criou o programa de pré-incubação. E aí começamos a criar conteúdo diferente, né? Tem um podcast da Fomenta Vale, Fomenta Drops, a gente foi crescendo nesse meio digital, de mídia, na geração de conteúdo. Já que não dá pra gente fazer evento, né? Nós tínhamos eventos programados por ano passado, 2020, e acabou que por causa da pandemia a gente cancelou os eventos, né? Visitas, entrevistas, tudo isso foi cancelado. E a gente foi crescendo no meio digital. Então, lógico, atrapalhou porque a gente teve que fazer um outro plano, mas não impediu, né? A gente conseguiu achar um caminho entre as pedras ali, né? Você citou que o pessoal procurou muito mais de ideias e tal. Isso. E hoje vocês têm mais pessoas nesse pré-incubação ou na própria incubação? Hoje a gente tem mais gente fixa no nosso programa de incubação, é uma diferença muito grande, né? São 2 anos de incubação e 10 sábados de pré-incubação. Então mas gira muito. Gira muito. A gente está na segunda edição agora do programa de pré-incubação. Na primeira edição a gente já teve 10. A gente teve 10 projetos. Na verdade, a gente teve a inscrição de 16 projetos, mas só 10 foram aprovados, que até para pré-incubação a gente tem um critério de avaliação. Né? Precisa ser algo plausível, né? Não adianta querer inventar foguete, que daí fica difícil de ajudar, né? Mas isso que eu ia falar, cara. Na verdade, assim... Aparece muita coisa surreal lá, assim? Os caras inventam cada coisa, né, meu? aparece. O que foi o mais absurdo que já apareceu, que você chegou a ver? E tem coisas que a gente acha que é um absurdo e o cara faz acontecer. A gente... Toda inovação beira ou a marginalidade ou o absurdo, né? Não tem como, né? Então... De repente o cara cria um negócio aí que... Tem algum que dá pra você citar, que você lembra, assim? Tipo, pô, um negócio assim não... Quase inviável. Não, eu acho que a gente não teve nenhum que foi realmente absurdamente inviável, que a gente considera. Você lembra de algum, André? Não, absurdo não. Acho que não, né? A gente considera negócios... mais alguns que não faz muito sentido pra vocês, tem alguns que são mesmo a questão de perfil. Por exemplo, a gente acredita que, por exemplo, escalar consultoria e prestação de serviço é muito complicado, porque o principal atributo desse tipo de negócio é a mão de obra. Né? E você escalar a mão de obra é extremamente complexo, você tem que treinar, você tem que manter o cara ali motivado e tudo mais, então a gente considera que não é um modelo de negócio que a Fomenta Vale atende. Nós procuramos escaláveis com base tecnológica. Às vezes a pessoa até tinha um modelo inovador, está seguindo o projeto, mas não tem base tecnológica, então a gente não consegue muito ajudar essa pessoa, né? Mas assim, de maneira geral, acho que até hoje não surgiu nenhuma... ainda tentando reinventar a roda, inventar foguete, não. Não, nossa, eu estava assistindo um podcast esse dia também, de um cara lá do iFood, que criou, e são histórias que o cara do nada, né, nem o iFood, o próprio Uber, né, foram startups, mas de repente explodiu e o cara cria startup dentro da startup. Né? Tem algumas frases que são o cara cria, assim, né? O Uber, agora o cara anuncia dentro do Uber, então são coisas que acontecem. Tem Uber Eats, né, que é de entrega de comida. Então são coisas que vão acontecendo. Sabe o que eu vi esses dias? Talvez até ele vai poder falar se é verdade ou não. Eu não sei se era verdade, mas eu vi uma foto assim, tipo de... uma arte que o pessoal faz de divulgação aí hoje em dia. E tava lá que a Red Bull, no começo, eles não tinham muita grana para investir em marketing. Então eles cataram bastante latinha vazia, amassaram e colocaram nas lixeiras. Pra, tipo, simular que tava vendendo muito esse produto. Agora, eu não sei se isso é verdade, mas eu vi uma foto com isso aí. Eu acredito que possa ser realmente. Eu não ia inventar isso, né? Sim. Deve ser. Zezé de Camargo e não foi assim? Ligava lá, pedia música? Pedia música. Nossa, é verdade. Não, tem inovação em todos os lados, né? Inovação de marketing, de e em todas as épocas, todas as eras. Todas as eras, Exatamente. É que
as coisas vão acontecendo, a gente vai vivendo cada época, né? E Naquela época sempre existiu alguma operação de marketing pessoal daquela empresa, daquela ideia, e o cara tentou de alguma forma, né? Hoje a gente usa viralizar, né? Naquela época lá fazer acontecer também, e muitas coisas aconteceram. Mas acho que é isso. O Kelvin, Opa. obrigado, viu? Por você ter Imagina, eu vindo que aí. agradeço.